Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica, tempo em que estamos estudando o livro dos Salmos e o Senhor tem falado muito ao nosso coração. E hoje nós vamos para o Salmo de número 51. Aqueles que acompanharam a nossa escola bíblica na semana passada viram que nós estudamos o Salmo de número 32. E quando a gente vem aqui no Salmo 51, logo na introdução, aquela nota litúrgica que vem no início do Salmo, vai contar para nós que esse Salmo, ele é um Salmo de Davi e foi composto por consequência, ou naquele momento, ou pouco depois, que o profeta Natã vai falar com Davi. E a questão é, o que o profeta Natã foi falar com Davi? Ele foi falar com Davi por conta do pecado que Davi havia cometido com Batseba, adulterando com ela, e depois, ao tentar encobrir a gravidez de Batseba, ele acaba mandando matar o marido de Batseba, visto que ela era casada. Então, Natã é a pessoa que Deus levanta para ir falar com Davi, acusando-o do seu pecado, e aí então Davi fica muito mal, ele reconhece o seu pecado, e aí então ele está angustiado, buscando o perdão de Deus. Aqui o que nós temos neste Salmo de número 51 é exatamente este momento da angústia de Davi, quando ele está ainda em busca do perdão de Deus. O seu pecado é escancarado, ele então começa a passar por esse momento de angústia, onde ele vai então buscar o perdão do Senhor. O Salmo 32, que nós estudamos na semana passada, já é o momento em que ele alcançou o perdão do Senhor, então ele estava muito feliz por ter encontrado no Senhor o perdão. Mas neste salmo em específico, nós vemos o salmista extremamente angustiado. E isso é possível perceber pelas palavras que nós encontramos no salmo, que começa dizendo assim, Salmo de número 51. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agradas em holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo tua bondade, ou tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. O que a gente tem então nesse salmo, e ficou claro só pela maneira de Davi se expressar, o quanto que ele vai pedindo, várias coisas que ele pede ao Senhor,
que ele está realmente angustiado. E o pecado provoca isto. E como é que o Senhor agiu para que Davi pudesse reconhecer o seu pecado e também pudesse ter essa oportunidade de arrependimento, de confissão e buscar então o perdão do Senhor? O Senhor fez isso por meio de uma pessoa. E eu queria começar refletindo um pouquinho sobre isso com os irmãos. Deus usou Natã. Deus usou Natã para que Natã fosse até lá e falasse para Davi o que ele havia feito, digamos assim, o confrontasse pelo pecado cometido. E isto que Natã fez por orientação de Deus, ir até lá e exortar a Davi, encorajar a Davi a mudar de atitude, é algo que deveria estar presente ainda nos nossos dias, mas é algo que tem sido deixado de lado por nós, nas nossas comunidades. Nós não gostamos de confrontar o nosso irmão quando ele está em pecado. E a ideia do confronto, da exortação, é a ideia de incentivá-lo a abandonar o pecado, confessar o seu pecado, reconhecê-lo, confessá-lo, buscar o perdão de Deus e mudar de atitude. Esta é a ideia. Quando nós vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 18, abra aí a sua Bíblia, Mateus 18, o verso de número 15. Mateus 18, verso 15. O texto fala assim: se teu irmão pecar, e algumas versões traz contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. E aí o texto vai continuar. Se ele não te ouvir, leva mais um com você. A ideia é, vamos fazer o máximo possível para que este irmão se arrependa do seu pecado. O texto ele é muito claro em Mateus aqui 18:15. Isto quer dizer, quando eu vejo meu irmão em pecado, não é para eu ir e contar para outra pessoa, mesmo que seja o pastor, porque se eu o fizer, já vai ser fofoca. Se eu ver o meu irmão em pecado, é porque o Senhor está dando para mim a responsabilidade de falar com ele e ajudá-lo a deixar aquela situação. Se ele deixou aquele pecado, ninguém mais precisa saber. E o que a gente vê Natã fazendo, e isso está lá em 2 Samuel capítulo 12, ou 1 Samuel capítulo 12, agora me foge a memória, mas o que ele faz ali é o que todos nós devemos fazer. Quando a gente vê o nosso irmão em pecado, a gente deve conversar com ele e incentivá-lo a mudar de vida. Mas o que a gente tem acompanhado nos dias atuais é uma fuga dessa situação. A gente não quer confrontação, a gente não quer ajudar. Porém, quando a gente vê o irmão em pecado e não fala com ele, o que realmente está acontecendo é que nós estamos pecando. Lembra de Tiago? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. E lá em 2 Samuel, eu encontrei aqui, 2 Samuel capítulo 12, é o momento que Natã vai falar com Davi. Irmãos e irmãs, isto é o que nós precisamos fazer. Se você ver o teu irmão em pecado, não feche os olhos. Fechou os olhos, tendo visto ele em pecado, você vai estar em pecado também, que é o tal do pecado da omissão. Você viu e não fez nada. Você poderia ter ajudado seu irmão, ajudado ele a voltar para o Senhor, e você não fez isso. Então a atitude de Natã é algo que deve despertar em nós esse compromisso que nós temos diante do Senhor. Ao ver o nosso irmão em pecado, se ele pecar, a gente vai lá e fala com ele. Paulo, conversando aos Gálatas, dá praticamente a mesma ideia. Vós que sois espirituais, chega lá e fala com aquele que está em pecado, no sentido de recuperá-lo. Por isso que não é necessário vocês sair contando para todo mundo. Se você viu, vai lá, conversa, resolveu a situação, está resolvido, não precisa fazer absolutamente mais nada. Qual foi o resultado da conversa de Natã com Davi? Ele reconhece seu pecado, fica mal, porque o pecado deixa a gente mal, a gente já falou isso a semana passada. E aí então, no Salmo 51, nós vamos ver essa busca de Davi por conseguir o perdão de Deus. E no Salmo 51, a gente pode perceber algumas coisas. Por exemplo, logo de início a gente vê a petição de Davi.
versículos 1 e 2, ele falando com o Senhor, ele pedindo, ele vai rogando ao Senhor algumas coisas. Versículos 3 a 5, a gente vê a confissão de Davi, o reconhecimento que ele realmente pecou, ele reconhece isso e ele confessa o seu pecado ao Senhor. Dos versos 6 ao 9, o processo da restauração, o quanto que ele vai pedindo isso, o quanto que ele almeja essa restauração, o quanto que ele precisa dessa restauração. E as figuras que ele vai usando dos 6 ao 9, lembra muito Levítico, aquela limpeza exterior. Mas quando a gente chega nos versículos 10 até o 13, ele já fala de uma renovação interior. Interior, ele não quer apenas uma limpeza externa, mas uma restauração, a transformação interior. E os versículos 14 até o 17, ele adora ao Senhor de maneira humilde. E por fim, versículos 18 e 19, uma oração de um povo, do povo de Israel. É isso que nós temos neste salmo. Mas vamos às partes desses salmos. Os 2 primeiros versículos, ele já vai pedindo ao Senhor, ele pede para que o Senhor se compadeça dele, e segundo, o teu amor. O amor aqui que Davi pede para que o Senhor coloque em ação ao se compadecer dele, é o amor leal de Deus, o amor da aliança, aquele amor que o Senhor garantiu que nunca se apartaria do povo de Israel. E Davi, mesmo estando em pecado, ele se lembra, poxa, eu faço parte desse povo. E olha, Senhor, então, compadeça-te de mim, tenha misericórdia de mim, baseado no teu amor, apaga as minhas transgressões. Eu sei que eu fui além dos limites permitidos, então apaga isso de mim. A ideia é: tira da tua vista, me perdoa de acordo com as tuas misericórdias, ou por causa delas. Lá em Lamentações, a gente vê o profeta dizendo o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí ele vai falar que essa misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Lamentações 3:22. E aí, quando ele pede para o Senhor apagar, Davi tem na mente talvez algumas coisas que são muito interessantes. Olhando lá para o livro de Números, capítulo 5, versículo 23, se você quiser abrir lá, esse é um dos momentos que aparece esta expressão de apagar. Qual é o que Davi tinha na mente? É que naquela época, quando uma sentença de acusação era redigido, seja em um pedaço de cerâmica ou também num pergaminho, esta sentença ela poderia ser apagada, ela poderia ser retirada dali. Por quê? Os pergaminhos eram um tipo de material que era impermeável, então poderia, aquilo que fora escrito ali poderia ser apagado. Poderia-se também quebrar aquele pedaço de cerâmica, ou ainda enquanto estava úmido a cerâmica, poderia passar ali uma espécie de pano ou esponja e apagar aquilo que fora escrito. Em Números capítulo 5, verso 23, aparece esta questão. Versículo 23 do capítulo 5 de Números. O sacerdote escreverá essas maldições num livro, e a ideia de livro aqui ou é o pergaminho ou o pedaço de cerâmica, e as apagará com a água de amargura. O contexto aqui de Números é aquele momento em que uma mulher, o marido suspeita que ela havia adulterado, e ela então diz: eu não adulterei. Então o caso é levado até o sacerdote, e ele então prepara um líquido amargo que essa mulher então beberá, para então, se ela passar mal ou se ela inchasse, então comprovaria que ela realmente adulterou. Mas antes dela beber esse líquido, a sentença dela então seria escrita em um pergaminho ou num pedaço de cerâmica, e depois seria apagada então com essa água amarga, caso não houvesse nenhuma culpa dessa mulher. Então o que a gente descobre é que desde aquela época isto era comum. Então por isso que Davi fala: Senhor, apaga as minhas transgressões. E sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso é que hoje
Nós necessariamente não precisamos pedir isso, mas podemos pedir isso também. Mas eu disse que a gente não precisa pedir, porque uma vez que nós cremos no Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, como único e suficiente Salvador, toda a escrita de acusação contra nós foi apagada pelo sangue de Cristo. Vai lá no livro de Colossenses, capítulo 2, o verso 14, Novo Testamento, Colossenses, capítulo 2, verso 14. Abra aí a sua Bíblia, acompanhando, fazendo anotações, aprendendo cada vez mais. Olha aí, versículo 14 do verso 2. Vamos ler o 13 também. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus nos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E aí vem, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E aí, olha, o texto vai continuar, mas a ideia que Davi pede, Senhor, apaga, era algo comum de acontecer, é isso que ele tinha em mente. Só que o que Davi pediu e aquilo que já acontecia apontava para algo que eles não viram, mas nós estamos experimentando. A escrita de pecado, a acusação contra nós foi apagada lá na cruz pelo sangue de Cristo, de tal forma que hoje eu sou considerado justo. Essa é a tal da justificação. Considerado justo, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Cristo fez por nós. Davi, ao pecar, ele sabia que haveria essa possibilidade dessa limpeza que só Deus pode fazer. E aí então ele pede isso. Hoje, ao pecarmos, podemos ir ao Senhor, lá em 1 João 1,9 fala isso, irmos ao Senhor e confessarmos o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Mas o pecado original, aquele que nos separava de Deus, essa escrita foi então apagada. E a partir de então, temos diante de Deus Jesus, que é o nosso advogado, que intercede por nós, e quando nós pecamos, nós podemos pedir perdão a Ele, e aí então experimentaremos tudo que Davi estava almejando. Compadeça-te de mim, o Senhor se compadece por meio de Cristo Jesus. Ele pede, apaga as minhas transgressões, o Senhor Jesus faz isso. Ele pede também aí, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Davi está sentindo o peso do pecado e ele então pede ao Senhor, Pai, purifica-me, apaga, compadece-te de mim. Irmãos, o pecado de Davi fez com que ele se sentisse totalmente impuro, sujo, angustiado, e não tinha outra alternativa, uma vez que foi confrontado e ele aceita essa confrontação, ele então vai para o Senhor, a única fonte que poderia realmente restaurar a sua vida. E lá no começo, a gente falou sobre nós temos a mesma disposição de Natã e irmos confrontar o pecador. Agora, a gente fala àqueles que estão em pecado. Ao serem confrontados, aceitem a confrontação como Davi aceitou. E peça a Deus para que se compadeça de você, para que limpe você por completo. O pecado, meu irmão, ele faz um mal danado, e nós vimos isso lá no Salmo 32, e aqui Davi vai relembrar isso. Mais uma vez que ele foi confrontado, ele reconhece o seu pecado. Versículos 3 até o versículo 5, ele confessa. Veja como começa o versículo 3. Pois reconheço minhas transgressões. Ele reconhece que ele pecou. Se você conseguiu observar na leitura do capítulo 51 do Salmo, logo os primeiros versículos, a ênfase que Davi dá para os meus pecados, minhas transgressões. Ele não lança a culpa sobre ninguém, ele reconhece, isso é meu pecado. Talvez a hora que Natã foi falar com ele, ele poderia ter dito assim, o problema, eu sei que eu fiz algo que não devia, mas essa mulher também, rapaz, todo dia ela ficava lá
Então o problema foi ela. O problema é que o marido dela não cuida dela direito, não ensinou as coisas que devia. Davi não fez isso, o que é muito comum em nós. Quando a gente peca e ao sermos confrontados, a gente tenta empurrar a culpa para outra pessoa. E isso não é original nosso, né? É original desde o Éden. A mulher que tu me destes, disse Adão. Então, Davi não faz isso aqui. Ele diz: eu reconheço minha transgressão ou minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece, eu sou pecador. E mais do que isso, ele reconhece que o pecado que ele cometeu contra Batseba e contra Urias, na verdade, é um pecado contra Deus. Olha só o versículo 4 que diz: pequei contra ti e contra ti somente. Qualquer coisa que eu faça aqui neste mundo, contra qualquer pessoa, qualquer pecado que eu cometa aqui na terra, este pecado é contra Deus. Pode atingir pessoas, mas inicialmente é contra Deus que eu pequei. E Davi reconhece isso, assim como José lá no Egito reconheceu isso. Olha aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 39, versículo 9. José, ele não chegou a pecar, mas uma das coisas talvez que o impediu a pecar foi exatamente isso. Ele reconhecer que o seu pecado não seria apenas contra o seu Senhor, nem contra ou apenas o adultério com a esposa do seu patrão, mas seria acima de tudo contra Deus. Gênesis 39, versículo 9. José falando: ninguém é superior a mim nesta casa. E ele está falando para a mulher que o estava cortejando. Ele, o senhor dele na casa, não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? José sabia que, ao envolver-se com a esposa do seu patrão, do seu senhor, o seu pecado não seria apenas contra ela, não seria apenas contra o seu patrão, seria acima de tudo contra Deus. Eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Davi, após ter pecado, ter passado aquele tempo com a mulher, depois tido todo o processo para chegar até a morte de Urias, talvez isso foram semanas, talvez aí meses. Mas depois de tudo isso, ele reconhece o quê? Senhor, eu pequei contra ti e contra ti somente, e fiz aquilo que era mal diante dos teus olhos. Gente, quando a gente olha para o pecado de Davi, a gente consegue perceber que o pecado, na maioria das vezes, ele é algo assim que vem num processo até lento. A gente lê a história lá de Davi, no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. Quer dizer, ele fica em casa e talvez passam-se alguns dias ou talvez algumas semanas, e um dia ele sai. Essas expressões passam para nós a ideia de movimento, quer dizer, passou um dia, talvez 2, 3, aí um dia ele sai lá e vê a mulher. Aí ele manda chamar esta mulher. E não foi talvez assim no mesmo dia, na mesma hora, mas ele vai, questiona quem é a mulher, no outro dia ele pesquisa mais um pouquinho, e tudo isso está crescendo no coração dele. E isso nos leva lá para Tiago, quando fala que a gente engravida do pecado. A ideia lá que a gente engravida do pecado, e esse pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, assim como numa gravidez, o pecado ele é como um embrião que vai ali crescendo, de tal forma que, neste sentido, a gente pode interromper este processo. Mas Davi foi alimentando o processo, e é o que nós fazemos. A gente pode romper o processo, mas a gente vai alimentando o processo. Talvez ele não a viu apenas
ele não viu a mulher da varanda da sua casa apenas uma vez. Talvez ele viu um dia, levou um susto, voltou para dentro. Mas no segundo dia, terceiro, quarto, ele foi e continuou olhando e permitindo esse pecado amadurecer ao ponto de chegar a matar o homem. Ele vai, se envolve com a mulher, e aí depois de algum tempo vem a gravidez. Talvez logicamente não foi na hora. Passado um tempo é que ela percebe, estou grávida. Aí ele manda chamar o homem da guerra. Você acha que o homem veio rapidinho? Não. Demorou um tempo para ele chegar. Então, a gente percebe que tudo isso foi sendo armado. E o pecado na nossa vida é a mesma coisa. Seja como for, ao pecar, eu estou pecando contra o Senhor. Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Por conta disso, ele fala no final do versículo 4. Por isso, tua sentença é o quê? É justa. E o teu julgamento é puro. Alguns de nós têm dificuldade de aceitar a maneira como o Senhor age, principalmente quando ele traz a punição, traz a correção. Nossa, mas Deus é injusto. Nossa, não precisava fazer tanto isso. Poxa, Davi está reconhecendo, olha, eu tive, desde o dia em que eu deveria ter saído para a guerra e não saí, até agora que eu mandei matar Urias, ou melhor dizendo, até agora que o Natan veio falar comigo, olha o tempo que eu tive. Desde aquele começo eu poderia ter evitado, mas eu não quis evitar, eu quis continuar. Estava gostoso. Então agora, Senhor, o que tu decidires fazer comigo, o Senhor é justo no que fizer. E o que fizer, da maneira como o Senhor fizer, o Senhor continua sendo puro. A maneira do Senhor agir é uma maneira pura. A gente vê lá a maneira como o Senhor agiu no começo, no dilúvio. Poxa, Deus foi mal. Mas ele havia dado muitos anos. Só a construção da arca, avisando o povo para se arrepender, durou anos e anos, na verdade décadas, para ela ficar pronta. Mas o povo não se arrependeu. E aí vem o Senhor e age com justiça. Aí agora a gente lê isso e fala, Deus foi injusto. Não, Deus não foi injusto. Ele é extremamente longânimo, mas chega uma hora que ele vai agir. Assim como ele tem dado oportunidade ao longo desses anos para cada um de nós, para recebê-lo como Senhor. Mas haverá um dia que ele voltará. E aí não haverá mais jeito. Depois que você morrer, ou Cristo voltar, não tem mais jeito. Por isso, não adianta orar pelos mortos para Deus encaminhá-lo depois da morte. Já foi. Ele teve essa oportunidade antes de morrer. Quando a gente lê aquela parábola do rico e do Lázaro, o rico pedindo, manda Lázaro lá falar com os meus parentes. E o Senhor, o pai Abraão lá na parábola fala, não, eles têm lá os profetas, eles têm lá toda a informação necessária. Não precisa alguém daqui descer até lá para falar com eles. Até porque se um defunto chegar lá, é muito difícil eles pararem para ouvir um defunto. Eu acho que eles vão correr. Então eu e você temos todo o tempo agora, após a morte. Já foi. Não tem mais esse tempo. Mas é importante a gente reconhecer o que Davi está dizendo. E ele no versículo 5 ele fala, eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Ele não está jogando a culpa dele, do pecado dele na mãe. Ele não está falando assim, minha mãe, eu sou assim porque minha mãe me culpou, né? Porque minha mãe fez o que fez, minha mãe que me gerou em pecado. Não, o que ele está dizendo com essa frase é que todos são pecadores, todos nascem pecadores. Como diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Então o que a gente tem aqui é Davi simplesmente dizendo isso. Senhor, eu sou pecador e o meu pecado, ao cometê-lo aqui, na verdade ele é contra o Senhor. E nesta confissão, após essa confissão, o que a gente vê dos versos 6 até o 9 é o pedido de restauração. Ele quer a restauração. Versículo 6, ele fala, tu desejas que a verdade esteja lá no meu íntimo, no meu coração. No coração o Senhor me ensina a sabedoria. Para quê? Para que eu possa, de fato, ter a verdade lá no meu coração. Purifica-me com isopo, ele está pedindo. E aqui é que eu falei lá no começo, lembra a ideia de Levítico. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. A ideia de uma limpeza exterior. O pecado de Davi o fazia se sentir sujo. Isopo aqui era um arbusto que nascia lá, que era comum em Israel, que tinha
flores, alguns acham que era uma flor azul ou avermelhada, e também as folhas desse arbusto servia como, era usado na medicina. E também eles aproveitavam ali os raminhos dela para fazer alguns tipos de esponja. Lá em Levítico, ou melhor dizendo, em Êxodo, a gente vai ver o uso do hisopo naquele momento em que o povo está saindo, vai sair lá, vai ser liberado do Egito, e naquela noite em que a Páscoa é instituída. O sangue na porta, nos umbrais da porta, foi passado com hisopo. Também, quando se oferecia sacrifício, isso está lá no livro de Números, Números capítulo 19, versículo 6, fala a respeito de um oferecimento de animais, e aí então o sangue era aspergido com hisopo, quer dizer, com essa espécie de esponja que era feita para aspergir o sangue ou passar o sangue. Mas eu tenho a impressão que o que Davi tinha na mente quando ele pede para ser purificado com hisopo é o que está registrado em Levíticos capítulo 14, que é o momento da purificação de um leproso. Levíticos 14, do 4 ao 6, vai falar que a purificação do leproso envolvia este processo de aspersão de sangue com hisopo. O texto lá fala assim, se você quiser abrir lá, Levítico capítulo 14, que é o texto que nós vamos estudar hoje à noite, Levítico 14, versos 4 até o 6. Levítico 14, do 4 até o 6. O sacerdote ordenará que se peguem 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, carmesim e hisopo, para aquele que será purificado. Ordenará também que se sacrifique uma das aves numa vasilha de barro sobre água corrente. Pegará a ave viva e a madeira de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave sacrificada sobre a água corrente. Aí o versículo 7 vai dizer que vai aspergir 7 vezes sobre o leproso. A impressão que eu tenho é que o pecado de Davi o fez sentir, ou se sentir, tão impuro quanto um leproso. E hoje à noite a gente vai ver como que os leprosos eram tratados. Eles não podiam ficar próximos a ninguém. Era algo terrível ter algum tipo de lepra naquela época. O pecado fez com que Davi se sentisse exatamente desta maneira, de tal forma que ele pede no versículo 8, faça-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozije os ossos que esmagaste. Isso nos lembra lá o Salmo 32, né? Os ossos estavam mal, a ideia dele é eu não consigo, eu estou sentindo isso na pele. E o que Davi então está contando para nós é que ele está muito mal e está pedindo aí a restauração do Senhor. Esconde o Senhor, versículo 9, o teu rosto dos meus pecados, de novo apaga todas as minhas iniquidades. Aqueles que têm estado em pecado, têm encoberto o seu pecado, estão se identificando com esse texto de Davi, se sentem imundos. E por mais que se limpem, continuam se sentindo imundos. Só o Senhor é que pode promover uma restauração. E claro, Davi sabia que essa restauração não era somente por um processo externo, exigia algo interno. E mesmo que naquela época todo o processo envolvia mais a questão externa, Davi quase que como profeticamente fala, dos versículos 10 até o 13, de uma restauração interior. Olha o que ele pede ao Senhor, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, coração puro. Para eles, o coração, por isso que a gente usa muito essa expressão, coração era o centro das emoções. E hoje, quando a gente lê coração na Bíblia, a gente sabe que é a mente. Cria em mim, ó Deus, uma mente pura. E Davi sabia do que ele estava falando, né?
Afinal de contas, ele entendeu, olha, a minha fraqueza tem um pouco a ver com esse negócio de mulher. Então, por favor, Senhor, cria em mim uma mente pura, que pense coisas puras, que abandonem esses pensamentos pecaminosos, renova em mim e coloca em mim um espírito inabalável. A ideia de criar, da ideia de milagres. Só Deus cria, então só Deus pode fazer milagres. Quem é que pode mudar a sua mente? Deus, por meio da sua palavra. Recentemente faleceu um amigo nosso, pastor Antônio Bronca, que eu já contei a história dele. Quando ele se converte, ele diz que falava muito palavrão. E aí então, como se livrar desses palavrões que rondavam sempre, estavam na mente dele direto e se transformavam logo em palavras diante de algumas situações. Ele começou a ler as Escrituras e, inicialmente, a forma como ele foi se livrando dos palavrões foi cada vez que pensava num palavrão, ele gritava misericórdia. Então, quando a gente ouvia ele falando misericórdia, é porque já tinha algum palavrão rondado sua mente. Porém, ele foi sendo transformado pela palavra e o Senhor criou milagrosamente, por meio da palavra, uma nova mente nele. É aquela transformação que a gente vê lá em Romanos capítulo 12. Deus pode fazer isso. E o medo dele, não expulses, versículo 11, não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito, ou o Espírito de Deus, como é mais usado no Antigo Testamento. O que ele não quer, e o que ele está dizendo aqui, eu não quero ficar longe do Senhor e nem quero que o Senhor esteja longe de mim. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Quem está em pecado não é uma pessoa alegre, não experimenta a presença de Deus porque está longe de Deus e não experimenta a alegria, a certeza da salvação. E aí essa pessoa fica muito mal. E Davi está dizendo isso, Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar outros. Versículo 13, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores. E pecadores se converterão a ti. O que Davi está dizendo é, Senhor, me transforma para que eu possa ajudar outros que estão seguindo pelo mesmo caminho de pecado. Eu vou conversar com eles, contar a minha experiência, falar para eles como eu experimentei coisas tão terríveis nesse tempo e como que o Senhor agiu na minha vida restaurando-me. Senhor, eu quero ajudar outras pessoas a não continuar no mesmo erro. Ele se compromete a fazer com os outros o que Natan fez com ele. Assim como Natan veio falar comigo, Senhor, eu vou falar com aqueles que estão em pecado, para que eles também, como eu, possam ter a oportunidade de se arrepender. Davi quer uma restauração interior, e quando essa restauração interior vem, eu não me torno uma pessoa egoísta, que pensa apenas em si mesmo e não liga para se os outros, ou com os outros que estão em pecado. E a religião hoje cristã, ela padece desse mal. Nós aceitamos a Cristo, ou já estou com o céu garantido, então os outros que fiquem aí pelo meio do caminho, eles que se virem. Eu me virei, a gente acha que se virou sozinho, mas na verdade o Evangelho chegou a nós porque alguém trouxe. E nós temos sido exortados e incentivados pela palavra por meio de alguém. Eu tenho que fazer o mesmo com outras pessoas. A nossa religião não pode ser egoísta. A nossa vida com Cristo tem que olhar para fora e ver as pessoas e buscá-las. Se elas estão em pecado, vamos ajudá-las. Se elas não conhecem a Cristo, vamos apresentá-lo a elas para que elas também possam conhecer o Senhor. A atitude de Davi é uma atitude muito positiva, assim como é positivo também ver a sua adoração ao Senhor. Veja aí o versículo 14. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue. Ele está rogando ao Deus, mas ao mesmo tempo ele está adorando a esse Deus. E minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará teu louvor. Percebe que no final de cada sentença ele está dizendo que ele adoraria ao Senhor. Pois não tens prazer em sacrifício e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria. O que Davi está dizendo não é que Deus não quer os sacrifícios, até porque naquela época os sacrifícios faziam parte do processo de culto. O que Davi está dizendo é,
Deus não quer um sacrifício entregue por alguém cujo coração, cuja vida está no pecado, com uma indisposição clara de se arrepender. É isso que o Senhor não quer. O que o Senhor não quer é que você que está em pecado se esconda por detrás do sacrifício para mostrar para as pessoas que enxergam só o seu exterior que você está bem. O que o Senhor não quer é que hoje nós, em nossas comunidades, venhamos com um tipo de máscara e trabalhemos, façamos um monte de coisa, mostrando que nós estamos bem, vamos lá, contribuímos, estamos sempre à disposição, pode contar comigo, se levanta e faz aquela oração fervorosa, mas tudo isso para esconder o seu pecado. Pecado de adultério, pecado da maledicência, pecado da inveja, pecado da mentira e tantos outros pecados. Violência, agressões, pecado da cobiça e tudo mais. Pecado da idolatria, você tem adorado mais as coisas que você tem do que ao Senhor, mas para que ninguém perceba isso, você se mostra todo espiritual. É isso que Davi está falando. Mas o que o Senhor realmente quer? Ele quer um coração quebrantado, coração arrependido, versículo 17. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. O que o Senhor quer inicialmente é algo que venha lá do nosso interior, um coração arrependido, um coração quebrantado diante do Senhor. Um coração que tenha a coragem de chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu pequei. Para que então seja aceito o nosso sacrifício externo, aquilo que a gente oferece ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, não se esconda atrás de trabalhos na comunidade, na igreja, enquanto você está escondendo o pecado. E infelizmente isso é mais comum do que a gente pensa. Homens e mulheres têm se mostrado tão espirituais, mas tudo isso para esconder o seu pecado. E essa falsa humildade, essa falsa religiosidade tem feito com que muitos duvidem da mensagem séria de Jesus que tem sido anunciada. Então, a você que nos ouve, que ainda não faz parte de uma comunidade, lembre-se, em todo lugar existem pessoas falsas, mas a mensagem de Jesus é verdadeira e é ela que transforma as vidas. Mesmo que os homens cristãos, líderes, membros de igrejas tenham agido de forma contrária à palavra, deixe essas pessoas de lado. Olhe para Cristo, fixe os seus olhos em Cristo, para que você o reconheça realmente como de fato Ele é. E aí então você se comprometa a ser essa pessoa com o coração quebrantado e arrependido, que a cada momento que pecar, vai ao Senhor e então confessa o pecado pedindo perdão. Porque como Davi mesmo disse, todos nasceram numa condição de pecadores, e nós pecamos, e ao pecar podemos confessar ao Senhor. Perceba então que Davi, ele passa por todo esse processo. Tudo começa com uma visita que ele recebe. Natan diz: Davi, você pecou. E aí a reação de Davi não foi jogar a culpa em ninguém e nem foi mandar Natan embora. A reação dele foi buscar no Senhor o perdão para o seu pecado. Porque ele reconheceu esse pecado, ele confessou esse pecado, desejou uma restauração, ele estava se sentindo tão sujo que ele pede para o Senhor lavá-lo, ao mesmo tempo que ele quer uma restauração não só externa, mas interior acima de tudo. Para quê? Para que ele pudesse ajudar outras pessoas também. Assim como ele foi ajudado, o desejo dele era ajudar outras pessoas. E o que Deus não quer, e ele reconhece isso, é que a gente se esconda, ou mesmo ele se escondesse atrás de sacrifícios. Deus quer o coração quebrantado. E o Salmo termina com o que parece ser um acréscimo.
O povo de Israel, alguns de nós vamos nos lembrar que eles ficaram cativos aproximadamente 70 anos na Babilônia. E enquanto eles estavam na Babilônia, eles mantiveram algumas coisas do culto, até porque os babilônicos, de uma certa forma, instigavam a eles, canta aquelas músicas que vocês cantavam lá em Jerusalém. Então eles, de uma certa forma, mantiveram um pouquinho, e eles conheciam esse salmo. E ao que parece, povo de Israel, cativo lá na Babilônia, eles se identificaram com Davi, que adulterou. Enquanto Davi adulterou com uma mulher, eles, povo, reconheceram que eles adulteraram com os ídolos. E também, por conta disso, sofreram a punição. E aí, então, ao lerem esse salmo, eles se identificavam com esse salmo. E ao que parece, então, eles acrescentaram esse finalzinho ao que Davi havia escrito. E isso ficou, então, no saltério, para talvez indicar que, ao lermos esse salmo, esse final deve também ser um final nosso. Que aí diz o verso 18, faze o bem a Sião, quer dizer, ao teu povo, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Eles estavam lá, cativos, e os muros de Jerusalém estavam destruídos. E esses muros, eles pediram, e os muros realmente foram reedificados por meio do ministério de Neemias. Você pode ler o livro de Neemias, e aí então esses muros serão reedificados. Versículo 19, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o altar. Perceberam? Um pouco antes, Davi falou que o Senhor não queria sacrifícios vindos de um coração não quebrantado. Mas aqui ele está dizendo, então te agradarás dos sacrifícios do que? De justiça. Isto é, sacrifícios que vêm de corações quebrantados, de um povo arrependido. E quando o povo retorna da Babilônia para Jerusalém, não só os muros foram reedificados por meio do ministério de Elias, melhor dizendo, de Neemias, mas também toda a vida espiritual da nação foi restaurada por meio do ministério de Esdras. Lembra Esdras, o escriba, que possivelmente foi quem organizou todo o saltério? Esdras, o escriba, uma das funções dele foi levar a palavra para o povo. Tanto que eles montam um palanque lá, possivelmente um púlpito, e a palavra de Deus, a lei, no caso o Pentateuco, é lido de manhã até possivelmente a hora do almoço. E após essa leitura, o povo está chorando, arrependido dos seus pecados e apartando, separando de si, abandonando todo o elemento misto, tudo aquilo que não convinha que eles tivessem consigo. E aí então, agora esse povo pode sim oferecer ao Senhor sacrifícios, porque o Senhor agora vai aceitar a ação externa, desde que lá no interior haja coração quebrantado. Eu e você podemos nos identificar com esse salmo, porque assim como Davi adulterou, nós também hoje pecamos. Alguns literalmente estão em adultério, outros estão cometendo pecados que ofendem a Deus tanto quanto o adultério, porque para Deus não há diferença de pecados, é pecado e esses pecados ofendem ao Senhor. E seja como for, eu e você precisamos desejar tudo o que Davi desejou, no sentido de sermos restaurados, recebermos o perdão do Senhor, para que, em sendo restaurados, possamos ajudar outros para que também sejam restaurados e abandonem o pecado. Assim como o povo orou, pediu ao Senhor para fazer o bem a Sião, nós podemos também não só orar o final desse salmo, mas todo esse salmo, pedindo que o Senhor aceite a nossa confissão, nos perdoe, restaure a nossa vida, limpe a nossa consciência, apague a nossa dívida para que nós possamos adorá-lo, para que possamos ajudar outros, para que também venham a servir o Senhor. É isso que nós temos no Salmo 51. Alguém que estava angustiado antes de ser perdoado. Mas a gente sabe que ele foi perdoado pelo Senhor, porque o Senhor não rejeita alguém que tem o coração quebrantado e arrependido. E lá no Salmo 32, você vai encontrar o homem feliz por ter sido perdoado. Nossa oração, nosso desejo é que você possa encontrar no Senhor também este perdão. E acima de tudo, você possa encontrar no Senhor o perdão por você até hoje
o estar rejeitando como Salvador de sua vida, como Senhor da tua vida. Que você encontre no Senhor e há de encontrar o perdão por você estar colocando entre você e Deus um monte de gente, de ídolos, de coisas que para você são mais importantes do que Jesus. Nada é mais importante do que Jesus. E Jesus é tão suficiente que ele não precisa de coisas junto com ele, nem de pessoas junto com eles, para interceder diante de Deus por você. Jesus é suficiente. Então, se você tem colocado pessoas ou ídolos junto com Jesus, se você tem colocado no mesmo nível de Jesus ou acima de Jesus bens que você possui, a tua vida, os teus prazeres, você precisa pedir perdão a Deus e reconhecer Jesus como Senhor da tua vida e único e suficiente Salvador, para que você possa então ser salvo e ter a certeza de que vai entrar no céu, porque Jesus garante a sua entrada no céu. Fica aí o convite para que tanto os cristãos como os não cristãos ainda possam reconhecer Jesus, o senhorio dele e reconhecê-lo como Salvador de suas vidas. E ao pecar, não se esqueça, confesse o seu pecado, porque você tem alguém que é justo, que é fiel, que é puro e pode e vai perdoar o seu pecado e fazer um grande milagre na tua vida. Que o Senhor Deus abençoe profundamente a tua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra nesta manhã, que ela possa, por meio do Teu Santo Espírito, alcançar cada coração, transformar cada vida e que todos nós experimentemos a presença do Senhor na nossa vida, uma presença atuante, transformadora. E desta forma possamos então estar diante de Ti em adoração ao Senhor, com os nossos pecados perdoados, tendo condições de ajudar outras pessoas e desfrutando da alegria que somente o Senhor pode conceder a cada um de nós. Oramos agradecidos porque o Senhor pode fazer tudo isso em cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.